Colossenses capítulo 2, deixa aberto aí, nós já vamos ler o versículo 11 e o 12. Para começar falando a respeito de batismo, é importante o seguinte: existem dois mandamentos, para não dizer sacramentos, que não deixaram de existir do Antigo Testamento para cá. A única coisa que a Bíblia diz é que eles foram mudados. O batismo e a ceia confirma para mim, para você e para a igreja que uma pessoa, de forma visível, está demonstrando um arrependimento de pecado. Porque é isso que significa o batismo, e os batizados, consequentemente, participam da ceia do Senhor. Eu sei que a primeira pergunta que pode vir à sua cabeça é a seguinte: pastor, mas nem todo batizado por fora é crente por dentro. E é óbvio que é verdade. Nem todo que tomou um banho de água lá, entrou numa piscina e subiu de novo, significa que ele é um cristão genuíno. Mas quem de fato é cristão genuíno se submete a esse ato. O batismo está incluindo na grande comissão que Jesus deu no final do Evangelho, e de fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante. Uma das últimas ordenanças de Jesus enquanto ele estava aqui na terra foi a respeito do batismo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito da importância desse assunto, a importância do batismo. Primeiro, o batismo é uma continuação da circuncisão. Os irmãos sabem o que é circuncisão ou não? Alguns. Circuncisão era também um sacramento, um mandamento do Antigo Testamento, que Deus tinha ordenado para o povo de Israel, dizendo: olha, pelo fato de vocês serem meu povo separado para mim, vocês vão ter que ter uma marca, um sinal. E era feito no menino, quando ele era pequenininho ainda, 8 dias, era cortado o prepúcio da glande do pênis, que hoje em dia é chamado de fimose, essa operação. Antigamente era na faca, não tinha anestesia, essas coisas não. Quem é judeu, é crente, passa a faca aí. Era um símbolo que Deus tinha pedido para o seu povo. Então eram esses sacramentos. E hoje em dia o batismo é a continuação da circuncisão, porque esses dois mandamentos não foram abolidos. A Páscoa é a circuncisão. A única coisa que a Bíblia diz é que eles foram substituídos. A Páscoa e a circuncisão foram dois mandamentos, dois sacramentos que Deus deu, que não foi abolido de tudo. A Páscoa era uma comemoração visível da igreja, comemorado com cordeiro, comendo e um monte de coisa. Hoje em dia ela foi substituída pela ceia do Senhor. Eu sei que hoje em dia a ceia que nós fazemos, ela não é nem um pouco comparada com a ceia que existia antigamente. Hoje em dia nós tomamos ali o cálice pequeno, e nem é vinho de verdade, e um pedaço de pão. Mas antigamente a ceia de fato era comida, e comida mesmo. Haja vista que Paulo repreende alguns crentes porque eles iam à igreja só para comer. Tamanha era a fartura de comida que havia. Então a Páscoa ela não foi abolida de tudo, ela foi substituída pela ceia. E a circuncisão também da mesma forma. A circuncisão era uma admissão de alguém no povo de Deus, através da circuncisão do corte ali da glande que cobre o prepúcio masculino. E essa circuncisão transformou-se no batismo. A única coisa é que era de uma forma, agora está de outra. Mas esses mandamentos continuam aí vigorando. Por que hoje em dia não tem a necessidade mais da operação de fimose, que seria a circuncisão? Porque não há necessidade de derramamento de sangue mais. Cristo na cruz já derramou todo o sangue necessário para que nós tenhamos acesso a Deus. Então a circuncisão foi transformada no batismo. E o batismo, ele é o selo do pacto da graça que nós realmente recebemos de Cristo. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós nos arrependemos, quando a graça nos alcança, o pacto que nós temos com Deus hoje é que não precisamos mais circuncidar nossos filhos ou os homens, até quando eram mais adultos, mas sim que nós venhamos a nos batizar. E é óbvio hoje, no caso, tanto homem como mulher. E há vários textos no Antigo Testamento e no Novo que comprovam isso aí, principalmente no Novo, que essa prática não foi abolida. E esse texto eu quero ler com vocês. Você pode ler comigo? Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: nele também fostes circuncidados, nele, em Cristo. Neles também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui nesses dois versículos eles conseguem unir, Paulo consegue unir, tanto a circuncisão quanto o batismo, dizendo: olha, hoje em dia não precisa mais circuncidar, mas é necessário que todo membro do corpo de Cristo venha de fato a se batizar. A circuncisão dos israelitas
e também dos prosélitos, não eram só judeus, as pessoas que se convertiam ao judaísmo, que eram adeptos ao judaísmo, isso era o processo feito por eles, era um sinal de que eles tinham de fato uma aliança com Deus, e a prova que eles tinham uma aliança com Deus era a circuncisão. Hoje em dia só mudou um pouco. A prova que nós de fato temos uma aliança com Deus passa pelo batismo nas águas. O batismo é, portanto, um sinal externo, solene, de admissão na igreja visível de Deus. Porque o que nós estamos fazendo aqui, semana após semana, quando nós nos reunimos nesse lugar que não é igreja, esse lugar é apenas um prédio onde nos reunimos. As pessoas que chamam de igreja, mas a Bíblia diz que igreja somos nós. Nós somos de fato a igreja visível, porque nós conseguimos ver quem está aqui. Mas existe uma outra igreja, que é a igreja invisível, a igreja que todos os crentes fazem parte. E nessa igreja invisível de Cristo, infelizmente, nem todos que estão dentro da igreja visível, que são os templos, que somos nós, de fato participam da igreja verdadeira e invisível de Deus. Alguns reconhecem o batismo apenas por imersão, que é aquele que se afunda e volta. Aqui nós fazemos assim, por imersão, abaixa e levanta. Tem alguns que aceitam só esse batismo, olha, só o por imersão. Agora tem outros, todavia, que aceitam também o batismo por aspersão, que é a aguinha na cabeça. Falando de reforma protestante, existem dois grupos, os presbiterianos e os batistas. Os presbiterianos, eles batizam de que forma? Apenas o cocoruto, a parte de cima da cabeça. Joga a aguinha e está batizado. Os batistas, o nome deles já vem de batismo. Eles creem que o batismo é só aquilo que se afunda na água e volta. Daí conta assim, um dia então estava tendo uma discussão entre um batista e um presbiteriano. E então o presbiteriano disse para o batista: olha, se eu entrar na água até o pé, eu estou batizado? O batista: não, tem que entrar tudo. E se eu entrar na água até o joelho? Estou batizado? Eu falei: não. E se eu entrar até a cintura? Eu falei: não, não vale. E se eu entrar até o ombro? Eu falei: também não. E se eu entrar toda a cabeça e só ficar a tampinha para o lado de fora? Eu estou batizado? O batista disse: não, tem que molhar a cabeça. Eu falei: então, nós já vamos para a parte mais importante, já molhamos a parte de cima. E vocês ficam brigando com a gente por conta disso daí. É óbvio, eu não estou falando... E se você for olhar a Bíblia, os dois argumentos, você tem base bíblica. Então a questão não é se é por aspersão, se é por imersão, mas o mais importante é o significado do batismo. Eu sei que tem algumas igrejas protestantes reformadas que batizam crianças. Luteranos, igreja anglicana, presbiteriana, metodista, batizam crianças. Outras, todavia, não batizam, como os batistas, como nós. Nós também não batizamos criança. Mas eu sei que devido ao batismo infantil da igreja católica, é importante que nós venhamos a perceber a diferença de um batismo reformado de criança e do batismo do catolicismo, que eu tenho certeza que a maioria que veio do catolicismo também foi batizado assim como eu. Então é importante a gente saber a diferença desses dois. Os que batizam crianças, as igrejas protestantes reformadas, eles creem, e de forma correta, não estou errado não, eles creem de forma correta que assim como a criança era circuncidada no Antigo Testamento, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, e esse era o sinal da aliança. Eles creem também que a criança pode ser batizada com base no que a Bíblia diz. Já que a circuncisão virou o batismo, qual o problema? Se a criança era circuncidada, então batizar a criança também. Eles não veem problema quanto a isso. Todavia, a diferença dos presbiterianos, dos anglicanos, que creem que se pode batizar a criança, é que eles têm a plena convicção que eles sabem que apenas o ato do batismo não salva ninguém. Diferente do catolicismo. O catolicismo é diferente. O catolicismo acha que o simples ato do batismo, a água na sua cabeça, o problema está resolvido. Agora, a reforma protestante e alguns irmãos nossos reformados não creem dessa forma, e é óbvio também estão corretos. A criança, por mais que ela foi batizada quando era bebê, ela precisa, quando ela crescer, através dos seus frutos, da maneira que ela age, de como que ela lida com Deus, com a religião, com as pessoas, demonstrar que aquele batismo lá atrás teve efeito. É igual a Bíblia diz para mim e para você. A árvore nós reconhecemos de que forma? Pelos frutos. Como que você reconhece uma pessoa que de fato é uma pessoa cristã de verdade? Pelos frutos, pelo estilo de vida. Hoje em dia é comum nós vemos artistas que se dizem cristãos. Só que você olha o fruto da vida deles é totalmente diferente.
A Cláudia Leite, aquela artista lá que usa uns shorts desse tamanho assim, você não sabe se é short, se é cinto, diz que é crente. Adora cantar umas musiquinhas da Ludmilla Feber antes de fazer o show. Ela diz com a boca, mas o coração é totalmente diferente. E a mesma coisa acontece com muitas pessoas. O batismo infantil protestante não tem a mesma conotação do batismo católico. Na teologia católico-romana, eles dizem que a eficácia do batismo depende do próprio sacramento. A partir do momento que está sendo batizada a criança ali, aquele ato tem o poder de salvar a criança. Para eles, o batismo confere o mérito que Cristo deu através daquele ato. Ou seja, se você não participou daquele ato, você também não tem os méritos de Cristo. Mas eles creem que apenas aquele ato ali feito, e é óbvio que tem que ser feito, como eu vou falar aqui, eles creem que aquele ato vai transferir os méritos de Cristo para aquela criança, vai purificar da corrupção interna e vai garantir a remissão da culpa e do pecado. Mas nós vemos que não é isso que a Escritura diz. O batismo, ele é sim muito importante, só que só o ato em si, você vai ver que para Deus é valioso, mas só o ato do batismo não prova que uma pessoa é cristã ou não. Em contrapartida, no protestantismo, o batismo não é meio de salvação. Essa é a grande diferença. Até os que batizam crianças. O batismo não é meio de salvação. O batismo, que eu digo, o ato de batizar uma pessoa, ele não tem o poder de regenerar alguém. Ele não tem o poder de dar uma nova vida para a pessoa. O que dá essa nova vida é o arrependimento de pecado. E nós mostramos que nos arrependemos através dos frutos. Então, é o que nós vemos, infelizmente, em muitos lugares, muitas igrejas, nossas igrejas. Pessoas que, olha, eu costumo conversar com bastante pessoas, visito bastante irmãos. E às vezes eu vou em casas de pessoas que vêm à nossa igreja, visitam a primeira vez. E uma das frases que eles costumam se apoiar é a seguinte: não, fulano é batizado desde 1657. Para mostrar, não, é batizado desde lá de trás. Mas a questão é, ela demonstra os frutos do batismo através da sua vida cotidiana? Ela demonstra os sinais de arrependimento e de uma vida piedosa através do seu modo de lidar com as pessoas? Então, para os reformados, o batismo, seja de criança ou de adulto, apenas o ato ele não é eficaz em si mesmo. Ele é muito importante, como nós vamos dar procedimento aqui. Ele é muito importante, mas todavia ele em si mesmo não é eficaz por si. Ele apenas pressupõe uma nova vida, mas ele não opera uma nova vida. A pessoa que vai se batizar, a pessoa que está se batizando, o que se pressupõe é que de fato ela se arrependeu dos pecados. Não estou dizendo que ela é perfeita, não. Mas o simples fato do ato em si ali não quer dizer que a pessoa de fato é cristã verdadeira. Qual o significado do batismo então? Vamos falar, é óbvio, eu tive que dar uma introdução a respeito do batismo de criança só para vocês entenderem. Mas vamos falar a respeito de adultos, é óbvio. Qual o significado de batismo? Segundo o dicionário grego, é simples: mergulhar, imergir, submergir, limpar mergulhando ou submergindo, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho. Tudo passa pela água. Tem algumas pessoas que tomam banho a seco, mas no cristianismo não tem como não. É necessário. O que é então, pastor, o batismo? O batismo, em primeiro lugar, ele é um ato simbólico. Ele é um símbolo de uma mudança que houve no interior de cada pessoa. Mas ele simboliza o que, pastor? Ele simboliza a morte para o velho homem, para a velha mulher, e o ressurgimento de uma nova criatura. Assim como diz Paulo. Ele não diz que é uma criatura perfeita, mas o ressurgimento de uma nova pessoa. Jesus não precisava, e ele foi batizado. Ele deixou como exemplo e, além do mais, deixou como ordenança: quem crer e for batizado será salvo. E deixou um mandamento para os seus discípulos: olha, e de fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo, ele é um ato simbólico, ele é uma confissão pública de arrependimento de pecado. Quando cristãos decidem passar pelas águas, o que eles estão fazendo ali é publicamente diante da igreja, diante das pessoas, não só necessariamente diante da igreja. Tem alguns batismos que são em alguns lugares que não é na igreja, em rios, não tem problema. Mas aquilo é uma confissão pública de arrependimento de pecado. Um dos motivos que nós não batizamos criança é porque nós queremos que criança não tenha tanto discernimento quando o que é certo e o que é errado. Crianças que eu digo ali 7, 8, 10 anos, eles sabem o que é errado sim, sabe o que é uma birra, sabe o que é roubar, mas não tem uma consciência real. E a média, que a maioria das igrejas que não batizam criança é por cerca de 12 anos, mais ou menos,
que elas já começam a batizar, porque eu sei que tem alguns que evoluem mais, outros menos, alguns mais rápidos, outros nem tanto. Mas por volta de 12 anos ali, a criança já começa a ter um entendimento mais real do que é certo, do que é errado. E além do mais, os irmãos se lembram com quantos anos Jesus foi batizado ou não? Me ajudem aí. Jesus foi batizado com 30 anos. Daí talvez você pergunte, pastor, mas por que com 30? Porque 30 anos era a maioridade judaica. Antes dos 30, ele não era considerado um homem pleno. Sim, tinha com 12 anos, como meu filho falou, o bar mitzvah, que era uma passagem da idade de menino para homem. Mas de fato ele era aceito ali nas sinagogas, nos lugares, com 30 anos. Só podia pregar depois dos 30. Por isso que Jesus então foi batizado depois dos 30. Quando a pessoa é batizada, ela simbolicamente ela está morrendo e ressurgindo uma nova criatura. É mais ou menos o seguinte: se você tem um imóvel e você vende esse imóvel, vende uma casa, qual que é a prova que você vendeu a casa? É de boca? O contrato que você fez? Não, eu vendi lá, o fulano pagou e está tudo certo, tudo resolvido. Se você fizer isso, é arriscado você tomar um tombo. Normalmente o que as pessoas fazem? Fazem um contrato, uma declaração, reconhecida firma, tudo, para mostrar, olha, agora é dele e agora é meu. E o batismo, ele é uma declaração também. Uma declaração para a igreja, uma declaração para o mundo espiritual de que a pessoa se arrependeu dos pecados dela. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o batismo, ele está demonstrando, tipificando isso aí de forma mais prática, para mostrar, olha, aquele velho Rafael, aquele velho Gustavo, aquela velha Nazarena, ficou sepultada naquelas águas. A partir de hoje, novidade de vida. Mas o batismo, ele é apenas um símbolo. É mais ou menos o seguinte: se você é casado, você tem uma aliança como eu espero que você tenha, né? A minha é caríssima. Paguei R$5. Que eu perdi, que eu casei mesmo jogando bola, tive que comprar essa aqui, estava caro. Vamos comprar essa aqui para dar uma tapeada, né? Isso aqui é um símbolo de um compromisso que eu tenho com a minha esposa. Mas significa porque eu tirei isso aqui, coloquei aqui, que eu não a amo mais? Não. O compromisso está aqui dentro. Com ou sem aliança, eu tenho um compromisso com ela. Como é comum em nosso país, é realmente algo bom, o casado usar aliança, é por isso que eu uso. Mas isso aqui é apenas um símbolo de um compromisso que eu tenho com ela e que ela tem comigo. E a mesma coisa em relação ao batismo. O batismo, ele é um símbolo. Quer dizer que toda pessoa batizada é crente? Infelizmente não. Infelizmente não. E que toda pessoa que não batizou ainda não é crente? Também não. Mas é muito importante que ela passe por esse processo. A nova vida que você recebe não está no ato do batismo em si, mas no coração, assim como o amor não está na aliança. Segundo, o batismo, ele é condição para a salvação, mas não é um atestado de salvo, deixar bem claro. Ele é uma condição sim para se ser salvo, mas ele não é um carimbo na testa de salvo, um atestado. Como assim, pastor? Porque em Marcos 16, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, já é condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas calma aí, como que alguém é salvo? É pelo batismo? Não. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo arrependimento. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E qual que é a prova que você tem fé? É que você se batiza. Então você consegue ver como que uma coisa anda junto com a outra. Alguns dizem, olha, aceite Jesus, você vai ser salvo. A prova que você aceitou Jesus é o batismo, irmão. Não adianta você dizer, olha, eu tenho Deus no coração. Mas você tem tanto Deus no coração que nem quis passar pelo batismo. Tem uma coisa errada, então. Romanos 10:9, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Calma aí, você precisa crer com o coração, mas você precisa confessar com a boca. E uma das provas que nós também confessamos a Cristo, não apenas com a boca, é através do batismo. Sabe por que hoje nós vemos muitos que não querem se batizar? Você fala, irmão, mas você precisa se batizar. Há quanto tempo na igreja ouvindo a palavra e nada? Muitos não querem se batizar porque na verdade eles ainda não são salvos. Não se arrependeram de fato dos seus pecados. E a desculpinha que a maioria dá é a seguinte: eu não estou preparado. Você não está preparado para batizar, para ser salvo. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você não está preparado para ser salvo, para se batizar, você está preparadíssimo para ir para o inferno.
E qual que você quer? Você escolhe. Quem crer e for batizado será salvo, mas nem todo batizado de fato crê. Eu conheço um tanto de gente que simplesmente tomou banho de piscina ou de rio. O batismo, como eu falei, ele não é um rito. O batismo não é um rito de admissão pública à igreja invisível de Deus, não. Ele é um ritual de admissão pública à igreja visível, para que as pessoas vejam, e é muito importante. Mas a pessoa fazer parte da igreja invisível de Deus é outra história. Paulo diz assim, nem todos Israel são de fato israelitas. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, nem todos que estão dentro das igrejas são de fato crentes. Talvez você conheça um monte desses, que se dizem cristãos, mas na verdade não tem nada de cristão. Há exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde circuncidados e batizados, olha que coisa, a Bíblia dá exemplos, mas que não tinham testemunho cristão nenhum. Estava lá, foi circuncidado, foi batizado, eram membros professos de igreja, mas nunca se converteram de verdade. Paulo dá exemplo de alguns auxiliares dele, que não eram crentes, só que faziam parte da igreja. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4,10. Porque Demas era o nome de uma pessoa, de um homem, porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, tendo amado o mundo, me abandonou, e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ele dá o exemplo de um homem que, olha, esse aqui ele amou demais o mundo e foi embora. Mas calma aí, ele era crente e foi embora? A Bíblia diz que não tem essa possibilidade. 1 João 2,19, João diz assim, eles saíram, dizendo aqueles que se desviaram, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Calma aí, eles saíram por quê? Eles saíram porque nunca foram dos nossos. Que é um exemplo mais clássico? Judas Iscariotes, batizado, circuncidado, expulsava demônio, 3 anos andando com Jesus, ouvindo o ensino dele de dia e de noite. Meu irmão, não ouvia qualquer pastor, não, ouvia o pastor. O que Jesus disse a respeito de Judas? Filho do diabo. Mas calma aí, Senhor, era membro da sua igreja, membro da igreja de Cristo, todavia filho das trevas. Esses que saíram da igreja visível é porque na verdade nunca fizeram parte da igreja invisível. Já estou encerrando. Pastor, e a questão daqueles que morrem sem se batizar? Talvez você pense nesse caso, coisa que às vezes acontece. Eu sei que alguns dizem assim, olha, o batismo é obrigatório para ser salvo. Eles dizem que o batismo é obrigatório para ser salvo porque para eles a fé está no ato, no mergulho, na água. Então eles dizem, olha, é obrigatório. Morreu sem batizar, meu irmão, perdeu o playboy, vai esquentar a chapa para o seu lado. Os protestantes, todavia, eles dizem sim, que o batismo ele é obrigatório, é óbvio, mas não obrigatório para ser salvo. Obrigatório por conta da obediência aos preceitos da palavra. Totalmente diferente. Porque eu e você não podemos condicionar a salvação ao simples ato de uma pessoa entrar no rio e sair, entrar numa piscina e sair. Pastor, mas o senhor não está se contradizendo com o que diz Marcos 16,16? Quem crê e for batizado será salvo? O senhor está dizendo agora que, olha, que não é condição a pessoa se batizar? Por que eu estou dizendo isso? Quem de fato se arrependeu, ele vai se batizar. Mas tem pessoas que às vezes não têm tempo hábil para isso, mas nem por isso deixa de ser salvo. Só vou dar um exemplo para você, o ladrão na cruz. Estava lá, um ladrão de um lado, ladrão do outro. Um dos ladrões diz assim, mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se arrependeu dos pecados dele. Lembra que ele começa a discutir com outro ladrão? Olha, por que você está xingando? Só que no começo os dois xingavam. Só que ele começa a dizer, olha, por que você está xingando ele? Ele não fez nada para estar aqui, não. Nós estamos pagando o preço pelo nosso pecado. Agora esse um que está aqui no meio não tem nada a ver. Ou seja, ele reconheceu que Jesus estava ali de forma inocente. E então, ele diz, mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem foi batizado? Você acha que teve como? Tem como tirar esses escravos aqui um pouquinho, só para ser batizado no Rio Jordão, já vocês voltam para cá. Não teve tempo hábil para isso. Morreu sem batizar. Agora, qualquer pessoa que diz que aquele ladrão, meu irmão, não se converteu e não foi para o céu,
Está sendo herege, porque Jesus disse que ele foi. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, o próprio Cristo disse. A questão é a seguinte: ele não teve tempo hábil para mostrar um arrependimento através do batismo. Mas todos aqueles que têm tempo devem demonstrar. O problema é que muitos hoje são procrastinadores. Procrastinador é aquela pessoa que sempre joga as coisas lá para frente. É aquelas irmãs que a maioria, né? Segunda-feira eu começo dieta. Daí não dá, né? Próxima segunda. Próxima. Fica sempre procrastinando, sempre jogando para frente. Tem muitos que fazem isso em relação ao batismo. Não, no próximo eu vou. Não, no outro, quando vai? É que esse um agora vai ser no frio, em julho não dá, né? Mas o próximo no verão, pastor, conta comigo, hein? Eles ficam sempre jogando para frente. Esses de fato não arrependeram de verdade. Aquele ladrão, ele foi salvo mesmo sem batizar porque ele não teve tempo. É mais ou menos o seguinte, mas aqui, ó, você disse, pastor, eu vou batizar domingo, falta 3 dias. Daí no meio desses 3 dias aí acontece um negócio ruim com você lá. Dá um negócio no coração, lá você vai para a terra do pé junto. Só ilustração, tá, irmão? Fica com medo não. E daí, morreu sem salvação? É óbvio que não. Você já tinha resolvido no seu coração que você ia se batizar. Você não teve tempo. Ou vamos colocar que Jesus volte na hora que eu falar amém, acabou o culto. Benção. Não teve tempo de se batizar. Vai dizer que não é salvo? Absurdo. Porque você já se arrependeu ali no seu coração. Quem pode se batizar? Aquele que de fato entendeu que é pecador. Aquele que sabe que vai para o céu não por mérito próprio, mas por mérito da cruz de Cristo. Aquele que sabe que a única coisa que ele de fato tem direito, que ele merece é um inferno. Mas pela graça de Deus e pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo, o céu é oferecido para ele. Quem pode se batizar é aquele que se arrependeu de verdade. Pastor, e o que é arrependimento? É um sinal de perfeição? Martinho Lutero disse que o sinal de um verdadeiro arrependimento é que a pessoa não volta a cometer o mesmo erro. Eu discordo dele. Porque eu conheço pessoas que são filhos e filhas de Deus. Eu posso falar por mim. Eu já me arrependi, irmão, de um tanto de pecado. E às vezes não fiz de forma intencional, mas acabei errando de novo. E daí vamos dizer o quê? Não é crente, não, errou de novo. O batismo ele não é um sinal de perfeição, mas um sinal de arrependimento. Um desejo de não mais errar. Esse é o mais importante. Quantos que uma vez, Joãozinho e Zezinho roubaram uma maçã na quitanda lá e de repente viram que estava errado. E foram lá ao pastor se confessar. Então o Joãozinho vem e traz o Zezinho com ele dizendo: pastor, eu vim pedir perdão. Perdão pelas 2 maçãs que eu roubei na quitanda. E o Zezinho dá uma cotovelada nele de canto assim: mas calma aí, Joãozinho, eu estava com você roubou uma só. Ele disse: não, eu já estou pedindo perdão pela que eu vou roubar amanhã. Ou seja, não houve arrependimento. Já estava planejando fazer errado de novo. Quanto a isso a gente pode até questionar. Mas quem de fato se arrependeu, ainda que caia, tem sempre o desejo de levantar e prosseguir. Às vezes trata a esposa mal, não vou fazer mais. Às vezes é a esposa que desonra o marido, ou às vezes dá uma empinada na carroça lá e dá uma tortada no bar. São coisas graves. Mas não quer dizer porque a pessoa caiu que ela não é crente de verdade. Você vai ver depois. Se ela cai e permanece caído, daí a gente pode sim até fazer um paralelo ali e começar a duvidar. Mas se ela cai e se levanta e tenta fazer o que é reto, é um grande sinal de que de fato houve um arrependimento de verdade. Batismo não é confissão de perfeição, mas de arrependimento. Porque em 1 João diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Então não tem como ser perfeito. Essas pessoas que dizem: olha, agora eu estou pronto para me batizar. Isso para mim é a arrogância das maiores possíveis. Calma aí, então agora você é bom o suficiente para se batizar. Para concluir, o batismo, assim como a circuncisão, é uma forma externa determinada por Deus para simbolizar e selar de fato a admissão de filhos e filhas na sua igreja visível, que são os templos onde nós nos reunimos. O batismo com água foi instituído por Deus como substituição para a circuncisão. O batismo não é um atestado de salvação, não é um meio de salvação, porque é só uma forma de ser salvo. Efésios 2, 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos exclusivamente pela fé. Mas a prova que você de fato tem fé é que você se batiza. Os que são salvos devem sim praticar a obediência e essa ordenança de Cristo. O batismo é um sinal visível do selo de Deus. Porque, meu irmão, se você ama Deus, se você se arrependeu dos seus pecados, mas você não está disposto nem a entrar nas águas, nem a passar pelas águas, se batizar. E o dia que... Imagine se você vivesse num país comunista, onde as pessoas colocassem uma espada no seu pescoço dizendo, nega Jesus ou morre. Se por causa de uma piscininha na frente dos outros, você tem medo? É incoerência. Mas o batismo, ele é um sinal do ingresso na igreja visível de Deus, do compromisso público e solene que a pessoa tem com Cristo, mas também com a igreja. E a igreja que eu falo, meu irmão, não é apenas aqui a nossa igreja. É óbvio que se espera que os irmãos tenham compromisso com suas igrejas. Mas acima de tudo, nós temos um compromisso com a igreja de Deus. Seja ela em qual lugar ela estiver. O batismo, ele é o símbolo de uma transformação interna, de uma transformação espiritual que é acontecer por dentro. E consequentemente os frutos nós vemos por fora. É comprovado pelo nosso modo de agir. Os homens só podem lidar com a forma externa e visível, isso é verdade. Eu e você, nós podemos lidar com o exterior. Mas Deus, ele sabe o interior do ser humano. Você pode às vezes estar dentro de um prédio cristão. Você pode ser batizado lá desde 1657. Você pode ser filho de pastor. Você pode talvez nunca ter experimentado uma bebida. Conversava com um jovem esse tempo atrás, 20 e poucos anos, ele disse, pastor, nem sei o que é balada. O que é isso aí, balada? É alguém que ficou abalado com a notícia? Só que a mulher ficou abalada? Nem sabia o que era. Mas Deus conhece o coração. E às vezes uma pessoa dessa está dentro da igreja a vida inteira. Só que ela pode não ser uma pessoa cristã genuína. Deus é diferente. Deus, ele vê a forma visível, mas principalmente vê a forma invisível. Vê o coração da pessoa se de fato houve um arrependimento. Se você não é batizado, não seja procrastinador, né? Deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus diz que sua porta é bato. Nós temos pregado sobre Mateus capítulo 24, sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. E nós temos visto todas as promessas de Deus se cumprindo. E às vezes você fica deixando para amanhã, meu irmão, é complicado. Todavia, se você também, então eu preciso entrar na água de qualquer jeito. Mas se não houve uma transformação genuína dentro de você, também não vai adiantar muita coisa. O que importa para Deus é um arrependimento verdadeiro. Se houver um arrependimento verdadeiro, um dos sinais é que na primeira oportunidade do batismo, você vai batizar.